Com esse título do Iraçu falso, ou Gavião Real falso, a mais rara águia florestal brasileira, foi só para chamar vocês para assistirem. Mas, na verdade, eu vou falar para vocês um pouco do que eu fiz no doutorado, tentando ser menos técnico possível e tentar mostrar um pouco mais de coisa legal possível. Eu fiz o doutorado aqui no INPA, na Ecologia, com a doutora Tânia, que é a responsável pelo programa de conservação do Gavião Real. Antes de falar exatamente do bicho que eu estudei, eu vou fazer só uma pincelada bem básica sobre as aves de rapina, lembrando de que ave de rapina é um termo genérico, ele não significa, cientificamente, ele não significa nada, porque ele acaba englobando espécies que não são aparentadas, espécies que têm um hábito semelhante, mas não sem proximidade filogenética, que seriam os urubus, as águias, gaviões, corujas. E já adiantando isso, lembrando que gavião, águia, falcão também é um termo genérico que é difícil de diferenciar eles. Dentro das aves de rapina, a gente vai ter dois grupos principais, que seriam os que são os consumidores de carcaças, ou detritívoros, que seja, e as espécies que são caçadoras. Independente de qual dos dois grupos a ave está, ela ela precisa de várias adaptações em várias partes do corpo. Sejam adaptações no bico, mais especializado para quebrar a coluna, ou para dilacerar carne, ou para arrancar um caramujo de dentro da concha, ou uma especialização no pescoço sem penas para facilitar a retirada de víscera de dentro de uma carcaça, ou adaptações nas patas com unhas bastante desenvolvidas, ou o posicionamento dos dedos para facilitar segurar a presa. Algumas espécies têm nessas almofadinhas do dedo algumas escamas, alguns espinhozinhos para facilitar a pescaria. Para as corujas, a gente vai ter adaptação nas penas, que faz com que o voo seja mais silencioso, um voo menos barulhento. Adaptações também para a coruja aqui no posicionamento dos ouvidos, com posicionamento diferente, assimétrico, para poder captar som de diferentes fontes e fechar isso na interpretação. A capacidade de visão binocular da maioria delas, que facilita a noção de profundidade e otimiza a caça. Aqui é legal citar de que coruja ela tem os dois tipos de visão, dependendo de que parte, de que posicionamento ela está olhando, para onde ela está olhando. Agora, já chegando mais próximo do grupo, a gente vai ter a ordem Accipitriformes. Dentro da família Accipitridae, vai ter uma subfamília Arpiine, que é constituída por 4 espécies só, sendo 2 na América Central, América do Sul, e 2 outras espécies, uma na Nova Guiné e outra nas Filipinas. Esse grupo ele é formado por exemplares sempre grandes, florestais, com hábito ecológico bastante semelhante, com o bico bastante forte, com os tarsos bastante desenvolvidos e com algumas outras adaptações. Aqui a gente não vê tão grande isso, mas se inclui. Nos representantes brasileiros, a gente vai ter, da América do Novo Mundo, a gente vai ter o iraçu falso, que é o Morphinus goianensis, e a arpia, que é o gavião real. Vale citar, e a gente vê aqui morfologicamente eles são bastante parecidos, com exceção desse colar preto do gavião real. Se a gente vê os dois de longe, sem ter muita proporção, a gente dificilmente vai conseguir bater o martelo do que é. Se você olha de frente e de perto, já tem algumas outras características mais fáceis. Mas é a cabeça mais acinzentada, o ventre claro, essa cauda barrada. O que diferencia também o gavião real do iraçu falso é que o iraçu falso tem uma pena medial na cabeça, a arpia vai ter 2. Aqui está pouco visível, mas é isso. E, além disso, geneticamente eles são bastante parecidos, e alguns autores sugerem de que a manutenção de um gênero Morphinus e um gênero arpia é totalmente desnecessário, que eles poderiam ser um gênero só. Mas isso são estudos genéticos que eu não vou saber desenvolver muito. Quanto à fase juvenil do bicho, ele tem algum? O juvenil é muito parecido. Eu não vou falar agora porque eu acho que está aqui. Na verdade, está depois, mas a gente volta aqui. Do Morphinus,
tem um padrão que se repete na maioria das aves dos gaviões, que seriam as fêmeas bem maiores do que os machos. É uma espécie com cerca de 90 centímetros de comprimento, 1 metro. Isso aqui, a gente já viu bicho maior do que isso, mas com um pouco mais de 1,5 metro de abertura de asa. Para a arpia, a gente vai ter 2,20 até. Parece bastante diferença, mas quando a gente vê esse bicho passando no mato, é tão monstruoso quanto. Uma característica bastante legal do iraçu falso são as plumagens. Ele é 90% das vezes ele é visto com essa plumagem clara, que a gente chama pale, que é a cabeça acinzentada, o ventre branco. Aí existe uma plumagem que é dark, uma plumagem escura, que é bastante parecida, só que ele é escuro, ele é uma forma melânica, foi descrito como uma espécie distinta, mas com outros estudos acabou confirmando de que era a mesma coisa, só com variação de plumagem. E 1% dos registros é esse negro extremo, que não tem as estrias brancas no peito e é um pouco mais enegrecido. Aqui tem dois jovens, um do preto e um do branco. Esse daqui seria o filhote mais claro e esse daqui seria o filhote mais característico. A distribuição do iraçu é bastante ampla, que vai do sul do México até o finalzinho do Brasil, Uruguai ali. Mas, apesar de ser uma distribuição bastante ampla, não existe muito consenso entre os órgãos de qual é a distribuição real desse bicho. Alguns fazem esse buraco aqui na Amazônia, como a NatureServe. O IUCN já fecha esse buraco, outros já fazem, mas mantém o buraco do Brasil central, outros já fecham totalmente, então existe muita divergência das informações. Aqui, Rodrigo, tem a foto dos dois bichos. Isso é um filhote de gavião real e isso é um filhote do iraçu falso. Nessa posição, com close e tal, a gente vê que o bico é diferente, aqui é bem menorzinho, que tem uma máscara um pouco mais enegrecida, que o tarso é muito maior do que aqui. Mas quando isso está em cima de um ninho a 20 metros, 25 metros de altura, a conversa é outra. Eu falei várias vezes de que ele é mais, ou se não falei, vou falar agora, de que ele é considerado bem mais raro do que a arpia. E só para a gente ter ideia dessa raridade, o Programa de Conservação do Gavião Real, com mais de 10 anos de estudo, monitora, ou pelo menos tem mapeado em todo o Brasil, mais de 100 ninhos de arpia. E de mórfinos a gente tem menos de 10, na verdade, porque nem todos esses ainda estão construídos, já caíram, nem todos são ativos, etc. Existiram em algum momento, fazem parte do banco de dados. A categoria de ameaça desse bicho varia bastante também. Na lista geral do Brasil e pela IUCN, que é internacional, ela é classificada como quase ameaçada, e nos estados brasileiros isso varia para o estado, que vai de criticamente ameaçado, provavelmente extinto ou realmente extinta. Como eu falei, são poucos trabalhos, né? O bicho é raro, então os trabalhos são mais ainda. Geralmente, são citações de ocorrência, uma lista de espécie fala foi registrado em tal lugar, tal espécie, o Morphinus foi registrado, ou então são trabalhos de novas localidades, e a gente tem até que uma quantidade interessante de observações ocasionais, que seriam pessoas que estavam estudando macaco e viram o iraçu atacando. Eu estava estudando um grupo de passarinho e vi o iraçu ali. São observações que dá para a gente tirar algum pouco de informação biológica. Trabalho significativo de verdade são esses aqui. Esse do Bierregar foi feito aqui, próximo de Manaus. Depois tem o Itaker, que foi no Panamá. Eu acho que eu estou falando besteira, mas depois eu confirmo. O Soares, que é um compilado dos dados do Programa de Conservação. O Itaker 2012, que é o mesmo autor, só que aqui é um livro. Aqui ele solta um trabalho e aqui ele solta um capítulo. E o Crazy Tependino, que é na Venezuela. E aqui as observações esporádicas, ocasionais que eu falei para vocês, que esse daqui é um trabalho com galo da serra, isso aqui é um trabalho com arpia, aqui simplesmente eles citam que viram um ninho, outro é trabalho com macaco e por aí vai. Então, o bicho é raro, está ameaçado, não tem informação, o que a gente vai fazer? Vamos tentar pelo menos organizar as coisas. Um dos objetivos principais do trabalho foi organizar a literatura disponível, depois de tudo isso na mão, compilar os dados de distribuição e depois conhecer um pouco de biologia, tanto reprodutiva quanto alimentar da espécie. Esses são os objetivos gerais da tese como um todo. Como eu falei para vocês. Desculpe, se um é 100 outro é 10, não é
Claro que há uma vantagem, um tem vantagens que o outro não tem, vantagens seletivas, vantagens evolutivas. Professor, eu sugiro que essa quantidade está mais relacionada com a facilidade de ver o bicho. O iraçu, várias vezes eu fiquei o dia inteiro sentado embaixo de um que não fez absolutamente barulho nenhum. Ele é uma espécie muito mais silenciosa, muito mais cuidadosa. Não há evidências de um ter vantagens seletivas? Não. Evolutivamente, a gente acredita que existia um ancestral comum para os dois e por alguma pressão acabou dividindo em duas espécies. Mas não há nenhuma característica que daria vantagens a um ou outro? Um sobre o outro não, porque hoje a gente já vai ter características ecológicas que separam bem. Aí é complicado eu falar que a arpia tem mais vantagem para pegar preguiça do que o Morphinus. Na verdade não é, o Morphinus quase não pega preguiça. A mesma coisa é eu falar que o Morphinus tem muito mais vantagem adaptativa para pegar um lagarto, uma cobra, do que uma arpia. A arpia pouco pega cobra. Não há nenhum órgão que diferencie? Não. Hoje em dia, o nicho ecológico dos dois é bastante separado, então é complicado comparar uma coisa com a outra. E nem a visão? Visão eu acredito que não tem. O professor não tem nada específico para isso. Os dois possivelmente enxergam da mesma forma. O que é interessante que eu vi para ave de rapina, que facilita bastante, mas isso não é exclusivo para eles, é a definição. Se eu pego um tabuleiro de xadrez hoje, coloco em vez de branco e preto, coloco amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, verde, daqui eu vejo amarelo, verde. Se eu levar ele a 100 metros de distância, eu já vou achar que é um borrão azul. Para a ave de rapina, não. Independente da distância, ela consegue definir que aqui é amarelo e verde e que lá é amarelo e verde. Eles têm duas fábricas, tem 2 pontos de concentração das imagens. Sim. Agora, isso, você sabe se foi estudado? Eu acredito que não. Não que eu me lembre, pelo menos. Se tiver alguma coisa, vai ter de arpia. Os dois poderíamos pedir para fazer alguma coisa. Do gavião real talvez seja mais fácil. Eu acho que a nossa maior chance para ter do iraçu acabou. Tinha um bicho aqui no SIGS, morreu e foi para compostagem. E não conseguiu tirar os olhos? A gente descobriu quando ele já estava na compostagem. Deve ter uns 3, 4 bichos desses em cativeiro. Não tem quase nada. Não sei só se você vai voltar a falar da diferença dos dois. Você vai falar mais? Acho que não. É porque você estava falando deles ocuparem nichos diferentes. Eles comem outras presas, eles habitam outros estratos, como é que funciona? Tudo isso. A arpia, ele caça, ela forrageia mais do nível da copa para cima, e o Morphinus do nível da copa para baixo. A arpia pega bichos muito maiores, 51% da dieta preguiça. Para o Morphinus, a gente fala que 70% da dieta é mamífero médio e pequeno. Aí vai estar roedor grande, marsupial pequeno. Uma presa maior, uma das maiores presas que ele pega é uma mucura, um gambá grande, e uma cobra papagaio grande. São as maiores presas que ele pega. E será que acontece com eles o que acontece, por exemplo, com onça e os predadores menores, os métodos ali? Então, eles têm alguns estudos mostrando que onde tem muita onça, tem pouca jaguatirica, gato maracajá, se você com eles acontece a mesma coisa, que nem os saguinos, o bicolor e o milho. Se um excluiria o outro? Não. Justamente por isso, eles vivem muito bem juntos. É muito fácil. Manacapuru é um exemplo muito bom. Tem vários ninhos de arpia e tem relativamente bastante ninho de Morphinus. Eles vivem tranquilamente um próximo do outro. Eu acredito, pelo menos, que é justamente por essa diferenciação de nicho. Também acontece com os métodos e as onças, mas mesmo assim elas expulsam. Não pode estar relacionado com a onça. A onça não preda? Não chega a pegar. Mas eu só pensei porque Sim. o mega predador. Mas, a gente tem um trabalho na Guatemala, não sei. Tem um trabalho que fala dessa convivência tranquila e tem o caso de Manacapuru, publicado. Não tem quase nada. Tem pouquíssima coisa publicada desses bichos. Ou pelo menos alguém que tenha tido a coragem de falar, realmente acontece. Por enquanto, se alguém tem esses dados, está guardado. Você dizia do sequenciamento genético, desculpe só para... Não pode.
O sequenciamento genético dava... 99%, 99,9999% parecido. É lógico que a gente não pode falar que esse bicho é o mesmo que esse morfologicamente, mas geneticamente eles são muitíssimo parecidos. Mas pode existir indivíduos híbridos dos dois? Eu acredito que não. Sabe por quê? Porque tem mais um detalhe. Porte. Uma fêmea gorda, super bem alimentada, 3 quilos. Uma arpia bem alimentada, 9. Um filhote, um macho de... Tanto faz. Eu acho que esse cruzamento um não suportaria, não comportaria o outro. Existe um trabalho que eu vou citar mais para frente de interação entre eles, mas é de um adulto de uiraçu com um filhote de arpia. Eles interagiram, mas tem gente que não acredita nesse trabalho. O canto é igual. Não entendi. O canto dos dois. Não, é diferente. É diferente. Lembra, a grosso modo lembra, mas é diferente. A da arpia acaba tendo uma queda maior e mais rasgado. O canto da arpia é mais rasgado no final do Morpheus, é mais assobiado. A arpia tem bastante aquele canto de águia mesmo que a gente escuta em filme. O Morpheus já não. O Morpheus já é mais um assobio. Mas eu identifiquei mais de 10 tipos de cantos para Morpheus. O grande problema é que eu tenho uma gravação de cada tipo. Então é complicado eu chegar e afirmar, mas eu sei que existe um repertório. Para a arpia parece que tem mais de 20 tipos de canto, mas sempre são poucas repetições e publicar sem repetição é bastante complicado. Já falei dos objetivos, da distribuição, que é uma distribuição que não tem muito consenso, e com algumas perguntas, porque a IUCN, os dados, a gente vai ter esses dados aqui, aí aparentemente, se você se cadastrar, você consegue analisar esses dados, eu me cadastrei e recebi uns dados que eu não consigo interpretar. Então, existem perguntas, quais são os extremos de distribuição, que tipo de floresta o bicho está, desses locais, está protegido, não está protegido, quanto a gente tem garantia, ou próximo de garantia de permanência. Então, como que eu fiz toda essa revisão? Existe um site que trabalha com biologia, distribuição e tudo de aves de rapina, mundial, que eles fazem um formato de... no país, está em tal e tal lugar, em tais estados, eles fazem um formatinho bonitinho. Eu falei, eu vou adotar essa primeira revisão e esse formatão. E depois acrescento todos os outros dados que eu tiver. Além disso, fui atrás de artigo, de livro, de relatório de IBAMA, de fotografia em lugar público ou em fotografia mais restrita. Fui atrás de Google, fiz busca geral no Google e fui atrás da fonte de cada uma das fotos. Quando eram confiáveis ou que tinham alguma comprovação, eu usei relato de observador ou de cientistas que trabalham com aves. Fiz outro apanhado em coleção e utilizei o banco de dados do Programa de Conservação do Gavião Real, que é maior do que 10 anos. Aí, para organizar no mapa, isso daqui eu vou passar bem batido porque é chato, para organizar no mapa esses pontos, eu separei em registros recentes ou históricos, em registro de ninho ou registro de resgate. Tive que fazer uma linha de corte, porque nem todos os pontos eram 100% confiáveis, alguns não tinham data, alguns não tinham localidade, alguns eram replicados, alguém acha e todo mundo fala igual. E para colocar esses pontos no mapa, eu usei a localidade exata quando eu tinha, ou o centro do município quando eu não tinha, que acaba também dando uma variação no desenho do mapa depois. Como resultado geral, eu tive 262 registros para uma espécie rara. Eu acho que não é pouco, sendo eles 126 para o Brasil, 136 fora do Brasil. A fonte, a maior contribuidora desses pontos foi literatura, e depois teve museu e outras coleções particulares, o banco de dados, e comunicação e foto do pessoal. Eu acabei descartando 29 porque não tinha data, e 8 porque eu não tinha ou data ou localidade. Os registros eles vão de 1898 até 2014. O interessante é que esse bicho é de 1800, a descrição dele, e não existe relato depois. Eu achei um trabalho histórico muito interessante no Pará, que é de antes da descrição, mas eu acabei não usando. Ele faz a descrição com nome indígena, e depois ele faz a descrição do iraçu e da arpia. A gente vê que os dois são muito parecidos, é praticamente o mesmo bicho, e depois ele dá enfoque na arpia. Então é nítido de que um é o gavião real e o outro é o iraçu falso. Mas eu não tenho como comprovar de que era.
é de antes da descrição, é um daqueles diários de Frei nos conventos e os bichos, que rala o bico e dá para curar tal doença, e queima a pena e serve para tal coisa. Bastante interessante, mas só como curiosidade mesmo. 110 registros históricos e 115 registros recentes. Bastante desses recentes são fotos, e geralmente fotos do mesmo bicho em dias diferentes, etc. Coloquei pequenininho que não é para ler mesmo. Esse é o formatão geral do banco de dados, como a gente vai fornecer no artigo, que vai ter o número do registro, estado, localidade, município, data, de quem fez, que tipo de registro é, e etc. Isso daqui é só para ter uma ideia, para a hora que o artigo sair, o que vocês vão encontrar lá. De todos esses 200 e tantos registros, a gente achou só 37 que são fora do mapa de distribuição proposto pela IUCN, só que 16 deles, eles estavam a menos de 40 quilômetros da borda. Eu tenho o limite da IUCN e eles estavam a menos de 40 quilômetros. Como eu posso ter tido o problema da localidade exata, de ter colocado o município, de terem citado a região, eu excluí esses dados. Eu preferi ser mais conservador nesse sentido. 21 estavam mais distantes do que 40 quilômetros, então já é uma distância considerável. Desses, 9 são novas, mas fala assim, ocorre na região do Orinoco. Eu não vou citar a região do Orinoco e ia fazer um risco de distribuição. Então, o que foi confiável? 12 pontos. De 260 e tanto, 12 pontos são extras. São extra conhecido e vai ser legal na hora que eu mostrar o mapa de verdade. Que é esse aqui, mas está pequenininho. Fora do Brasil, são 136, 96 de literatura, de coleções, de outras mídias, 30 fora do mapa. Aqui é só uma repetição, mas dividida entre Brasil e fora do Brasil. Só 6 que contribuem para a ampliação. No Brasil, a mesma coisa, a repetição daqueles dados. O que dá para a gente tirar no Brasil, que é interessante ou preocupante, é que só 30% desses dados, desses pontos, estão dentro de área de conservação. Sejam em parques, em florestas nacionais, estações, resecs e por aí vai. Talvez seja uma coisa para se pensar num próximo passo, de propor novas áreas, ou não sei. Esse trabalho, o final dele, a gente não vai afirmar nada. A gente vai fornecer todos os dados que a gente conseguiu. Aí a instituição de conservação tira as próprias conclusões do que é válido ou não. E dentro do Brasil a gente vai ter também 6 que contribuem. Esse é o mapa final, ou quase final, já tem uma nova versão, mas esse aqui está delimitado os pontos novos, com mais clareza. A gente vai ampliar um pouquinho a distribuição no sul do México, toda essa parte da América Central a gente vai dar uma ampliada, não vai ser nada gritante, vai puxar um pouquinho, puxar um pouco da distribuição até a base dos Andes, dos dois lados. Desculpa. E aqui para o Brasil Central tem alguns pontos que, apesar deles serem únicos, eles podem ser bastante importantes, mais uma vez, para um próximo passo. Para a arpia, a gente reconhece que existe 2 canais de ligação entre as populações da Mata Atlântica e da Amazônia. Para Morphinus, a gente não consegue afirmar isso porque a gente não tem dados genéticos, não tem material suficiente para afirmar isso. Mas a gente vai ter aqui 2 registros que foram bem mais para dentro de Minas. Tem esse registro aqui na região de Cerrado de Minas, que está sendo publicado. Está com uma interrogação só porque não tinha saído ainda. Aliás, não saiu, mas é confirmado, eu já vi esse artigo, já vi a foto. Então, possivelmente, a mesma coisa funciona para o Morphinus. Existe uma ligação aqui entre as duas populações. Nesse caso, indo pelo Cerrado do Brasil Central. Na região sudeste, a gente vai ter aqui, sudeste e centro-oeste, a gente vai ter aqui, isso aqui é Serra da Bodoquena. É um dos últimos remanescentes de floresta de Mata Atlântica no Mato Grosso. Então, possivelmente, isso daqui também seja um corredor de ligação, ou foi um corredor de ligação entre as duas populações. Esse é o mapa final. Essa é a parte mais chata, tem muitos dados, muitos números e pouca imagem legal. Quanto à biologia reprodutiva, aqui tem uma foto interessante, também é um primeiro registro. A gente fez muitos registros, a gente usou vários métodos de obtenção de registro.
Um deles era subir as câmeras e fotografar com controle remoto. O macho acabou de trazer uma presa, a fêmea recebeu a presa e eles já acasalaram. Alguns autores sugerem de que esse acasalamento, mesmo durante o desenvolvimento do filhote, seja só uma reafirmação da relação entre o casal, ou uma marcação de território para quem estiver vendo. Essa fêmea é minha, essa região é minha, esse ninho é meu, não cheguem perto. Aqui são os dados dos trabalhos de biologia reprodutiva, aquele que eu falei para vocês, feito aqui em Manaus pelo Bioirregar, depois tem o Cresce Tependino na Venezuela, o Itaker, que tem em 2002, 2012, com o capítulo na Guatemala, o Vargas no Panamá, esse aqui é o com a interação da arpia, bastante legal, o Itaker, que só faz uma citação de que ele achou um ninho, o Heine, que só faz uma citação que achou ninho, aí depois o Martinez, a mesma coisa, acompanhou durante 3 dias, achou um ninho super raro, estava acompanhando durante 3 dias, e descrição de ovos, que também faz parte da biologia reprodutiva. Um do Kruger, que é o primeiro deles, mas que é um trabalho que o pessoal já coloca bastante em xeque, e o do Kiff, que descreveu ovos de cativeiro. O que a gente sabe, a grosso modo, da biologia reprodutiva do Iraçu é que o cuidado parental é longo, mas isso é uma coisa que se estende para os outros gaviões grandes, e que o cuidado parental é longo justamente porque o filhote demora bastante tempo para se desenvolver, passa de mês até 1 ano e meio de cuidado, com esse desenvolvimento lento. Existe a participação dos 2 adultos, de uma forma bastante específica, o que o macho faz, o que a fêmea faz, e a maioria, infelizmente, os nossos dados de biologia reprodutiva, eles sempre vão estar restritos ao acompanhamento de ninho. Dificilmente a gente consegue dados de biologia reprodutiva acompanhando o bicho o ano inteiro, principalmente na época reprodutiva. O objetivo é descrever a biologia reprodutiva e o grande destaque dessa parte do trabalho é que a gente compara 2 tipos florestais, terra firme e floresta alagada, diferente dos outros que existem por enquanto. E depois, descrever ovos, filhotes, desenvolvimento, padrão de atividade no ninho, deslocamento inicial e etc. Onde que eu fiz o trabalho? Eu fiz de forma bastante intensiva em Manacapuru, que é floresta alagada, e na reserva Coieiras, que é floresta de terra firme. Esse eu acompanhei um ciclo, os 2. Eu acompanhei um ciclo que falhou e um ciclo inteiro, para os 2 casos. Depois, outros, eu peguei dados de ciclos que já estavam caminhando, que daí tem também em Manacapuru, em Belterra, ali no Pará, Oriximiná, Chupinguaia, e 2 ninhos que estão sendo estudados por outras equipes, mas que eles repassaram algumas informações para a gente. Aqui a foto de um dos ninhos lá em Manacapuru, a fêmea aqui em cima, e aqui essa foto é com câmera içada, o filhotinho em cima do ninho. Aqui, para a gente ter uma ideia de onde o trabalho foi desenvolvido, Oriximiná e Belterra, no Pará, Manaus, Maraã, que está sendo desenvolvido pelo pessoal do Mamirauá, 3 ninhos em Manacapuru, 1 em Rondônia e 1 no Mato Grosso. Esse aqui pelo pessoal da Federal de Mato Grosso. Como que a gente fez? Quando não era eu, isso já é um protocolo do Programa de Conservação do Gavião Real, quando não era eu, a gente escolhe alguns bolsistas, treina eles vão receber uma bolsa e, em compensação, eles ajudam a gente na monitoria. Esses daqui são os 2 meninos que me ajudaram muito em Manacapuru. Um fingindo que está filmando, o outro fingindo que está gravando. Tudo montado, lógico. Aí observações, 90% das observações foram observações diretas com anotação. Quando deu, a gente filmou, fotografou, gravou. Usei câmera trap, infelizmente não funcionou como eu gostaria. A observação direta, aqui é aquela foto repetida, mas agora tem o filhote, o ninho, e eu tô aqui, ó. Saí sem querer. E aqui a câmera içada, o ninho está aqui e a câmera está focando no interior do ninho. Outra coisa que a gente sabia que ia ser utilizado depois, para cada um dos ninhos que foram acompanhados bem mais intensivamente, o do Coieiras e o de Manacapuru, a partir do ponto do ninho, todas as árvores que os adultos utilizavam, que eles chegavam ou saíam, a gente foi identificando e distanciando, fazendo um ângulo que não foi usado, mas a gente tem os dados, e tirando o diâmetro das árvores também. Isso para a gente saber, existia uma observação prévia de como os filhotes se locomoviam, e a gente tentou provar com isso como é que funcionava. A gente fez captura e marcação de um filhote só,
que infelizmente depois morreu, e o segundo filhote que a gente teve, a gente preferiu não mexer para evitar qualquer tipo de coisa, o bicho morrer ou a gente atrapalhar mais um pouco, sei lá. O filhote foi capturado pelo escalador, que subiu, trouxe para a gente aqui embaixo, fizemos a marcação, medidas morfométricas, amostra de pena, sangue, ectoparasita, fizemos a marcação dessas anilhas, feitas especificamente para eles, azuis para os machos e vermelhos para a fêmea, a gente marcou um só, e as anilhas do CEMAV e um transmissor VHF. E depois dessa foto aqui, ela foi tirada 2 dias depois que a gente devolveu o filhote para o ninho. Ele estava se desenvolvendo, aqui tem o X da alça do transmissor. É uma coisa que não incomoda desde que bem colocada, porque tem uma antena que pode dar problema. Uma coisa legal agora, que já chega na parte da comparação, que eu comentei com vocês, dos nichos. A gente vê que a arpia sempre vai ter construído o ninho dela acima da copa, o Morphinus todas as vezes vai ser abaixo da copa. O Morphinus sempre vai usar a forquilha principal. Maioria das vezes em forquilha tripla ou dupla. Aqui parece 3, mas são 2 só. Esse galho aqui ele é extra. Ele não faz parte da estrutura do ninho. E um só ninho em forquilha quádrupla. É um comportamento que se assemelha. Os dois usam a forquilha principal, mas a posição, o extrato que eles utilizam é totalmente diferente. Alguma planta específica para o ninho ou é uma árvore de grande porte mesmo? Para a arpia parece que tem um pouco mais específico, porque a quantidade de árvores que são emergentes é menor. Mas para o Morphinus parece que não tem padrão. Ou pelo menos são poucos ninhos que a gente teve dados e não dá para afirmar nada. A variedade é grande, poucas se repetem. Mas uma tem muito mais sol do que a outra. Sim, sim. Só que eu acredito que essa característica ela esteja ligada porque a arpia é maior e ela precisa de mais impulso, ou ela precisa de uma área maior para ela poder alçar voo. O Morphinus é um bicho um pouco mais... Talvez eu deprecie ele um pouco, mas é um bicho mais delicado. Ele é muito mais silencioso, ele é muito mais leve, ele não precisa de tanto espaço aberto para poder voar. Eu acredito que seja relacionado a isso, ao acesso ao ninho. Imagina um bicho de 2 metros tendo que chegar batendo asa em cima de um ninho. Se ele não tiver abertura para ir freando e até chegar, isso complica. Quando a gente compara com outras espécies de águias, consideradas águias, aqui no Brasil a gente vai ver que a posição do ninho varia bastante. Aí pro gavião-pato a gente vai ter forquilha deslocada, aqui a mesma coisa, ou então em cima da copa, quase não usa a estrutura da árvore mesmo, usa as folhas. Tem esse trabalho aqui do Lúcio que faz esse compilado dos tipos de árvores que são utilizadas com a abertura. Para a arpia é bastante confirmado isso, de que a árvore é quase específica, que a abertura é quase específica e por aí vai. Para o Morphinus a gente ainda não tem esses dados. E com o que a gente tem hoje não é o suficiente, porque a maioria vê o ninho, descreve onde está, etc., mas não faz medida, não faz... É tudo aproximado. Para vocês terem ideia, a medida aproximadamente a largura do ninho é 1,26 m, isso daqui é a média, né? 1,26 m por 1,10 m, até 20 metros de altura. Tem um dos autores que falou que o ninho tinha 3 metros de altura. Isso é estimado a 20 metros de altura, a pessoa não tem intimidade com o negócio e a gente se perde. Então, muita coisa que a gente tinha, a gente teve que acabar não usando. Felipe, mas tem uma diferença dos ninhos da Mata Atlântica e da Amazônia, de tamanho? Eu acho que não tem registro. Para arpia eu não sei falar. Para Morphinus não tem registro de biologia de atividade reprodutiva na Mata Atlântica. Não. E você tem ideia de como se protegem do sol? Como o filho é protegido, eu sei. O adulto, eu acredito que não. O filhote é até bonito de ver. A mãe protege. O filhote começa... Às vezes o filhote está no ninho, a mãe está numa árvore próxima, começa... meio-dia, começa a ficar muito quente, o filho chora, a mãe vem, sobe, isso tudo a gente tem filmado, vem, sobe e abre a asa. Isso até o filhote está com quase metade do tamanho dela. Ela abre a asa e fica. Aí ela se arrepia toda para se proteger, para proteger o filhote, para facilitar a passagem de ar e resfriar, mas ela protege, ela faz sombra para ele. Tem aquela conversa da vegetação que os pais trazem para o ninho para esconder, mas que ainda ninguém bateu forte. Existem possibilidades. Que a vegetação, os galhos verdes, porque a gente vê... Aqui a foto ficou pequena,
Mas aqui dá para ver os galhos, o ninho formado por galhos secos, galhos grossos, e tem uma vegetação mais verde clara aqui. Isso aqui, uma das funções sugeridas é de que seja durante a evaporação das folhas ela dê uma refrescada no interior do ninho. Mas também é sugerido que esses gases liberam... Não há nenhuma profundidade aí para... Quase nada, professor. Tem 5 centímetros de profundidade. Praticamente funciona como uma plataforma. É muito raso. Tanto da arpia, tanto do Morphinus, quanto da arpia. Aí outra sugestão para as folhas é que os gases liberados espantam o inseto e para fazer sombra também. Eu já vi filhote embaixo dessas folhas, mas isso eu acho que foi mais ocasional do que regra. Uma coisa interessante que a gente viu é que não é batido, não é que nem passarinho pequeno que demora 15 dias, que ele vai reproduzir sempre naquela estação. Para a águia, ou pelo menos para o Morphinus, para a arpia, a gente vê que o negócio é mais contínuo. Terminou de criar deu um tempo para descansar, ele já volta, já emenda. Não depende tanto da estação quanto os bichinhos menores. Mas mesmo assim existe uma tendência muito maior de reprodução ocorrendo sempre na estação chuvosa. As duas que ocorreram, duas ocorreram na estação seca e fracassaram, a gente perdeu o ovo ou o filhote, e só uma delas ocorreu na seca e o filhote se desenvolveu muito bem também. Isso já é uma teoria geral, né, que ocorre justamente na estação chuvosa, porque a água produz mais frutos, mais sementes, e vai carregando toda essa cadeia trófica, até chegar no ponto... Por que Bracelo 2 ali tá com sucesso entre aspas? Bracelo 2, porque teve ovo, teve filhote e a árvore caiu. Me ligaram, olha, achamos outro ninho, etc. Era um ninho secundário. Parece que isso é uma regra também. Eles têm um ninho que eles usam sempre e tem um que é reserva. O primeiro falhou, eles abandonaram porque... A gente descobriu esse ninho porque cortaram a árvore. Não a árvore do ninho. Cortaram uma árvore da frente e o ninho apareceu. A gente começou a acompanhar. Eu acho que o assédio foi grande, porque eles estavam cortando a árvore. O bicho foi para outro ninho. Só que ele foi no outro ninho e teve sucesso reprodutivo, mas não foi até o final porque a árvore caiu. Foi na época da cheia. Outra coisa interessante do nosso trabalho é que a gente faz o primeiro registro confirmado de como é o ovo da natureza, não tinha até agora. Eu falei do ovo que era duvidoso para vocês do Kruger. Essa primeira descrição ela é dada como duvidosa e eu também acabo não reconhecendo muito porque o ovo é 20% maior do que o ovo que eu encontrei. Isso daqui foi uma casca encontrada no chão próximo de um ninho e o cara falou é de Morphinus. Aí depois quem fala na verdade que é duvidosa é o Keith, que faz essa descrição de outros ovos, mas de cativeiro, e que são 5% menores do que o meu. Só que isso se explica pelo estresse do cativeiro. Diminui a qualidade de nutrientes, etc. Acaba sendo um ovo menor. Mas agora um ovo 5% menor é muito mais tranquilo do que um ovo 20% maior. Né? Uma coisa interessante que agora a gente confirma, também acontece com outras aves de rapina, mas que a gente confirma agora é a postura de 2 ovos, mais o desenvolvimento de um filhote só. O ovo tem aproximadamente 6 centímetros de altura, é branco, com manchinhas beges, etc. Essa questão do ovo é interessante porque tem o fato do cainismo. O cainismo é justamente aquela questão da Bíblia, que é o filhote mais forte, ou o filhote que nasce primeiro mata o mais fraco, ou nem deixa o segundo nascer. Isso tem relação com o período de dependência, que vai até 1 ano e meio de dependência, e para os adultos terem investimento de tempo e recursos exclusivos. Mas varia, como eu falei para vocês que ave de rapina é uma coisa muito geral, varia. Para urubu-rei, mesma coisa. Vários ovos, um filhote. Para arpia, 2 ovos, 3 ovos, um filhote. Para coruja, 6 ovos, 6 filhotes e estamos bem. Para essa águia careca, 2 filhotes e vamos que vamos também. Varia de espécie, de grupo, mas via de regra, para ave de rapina existe o cainismo. No trabalho do Beauregard, ele viu 2 filhotes nascidos, mas os 2 morreram. Ele acredita que os 2 foram predados por uma arara. Aí fica a dúvida, eles iam desenvolver até o final? O mais forte ia matar o mais novo? É aquela questão da réplica. Tem
de todos os casos conhecidos, um deles tinha 2 filhotes, mas os 2 foram predados por outra coisa, então a observação parou no meio do caminho. No meu trabalho, a incubação foi exclusivamente pela fêmea, eu só vi a fêmea incubando, mas tem um outro autor que indica que o macho também incuba, mas foi tipo 10% de todo o período de incubação, o macho participou, o resto foi só a fêmea. Aqui eu coloquei uma comparação, não vou falar item por item porque não tem necessidade, mas aqui floresta alagável e terra firme, o desenvolvimento é praticamente, ele ocorre de forma praticamente igual. A gente vai ter o mesmo tempo entre o ovo e o filhote sem força, entre o filhote sem força e o filhote sentado e o filhote em pé e por aí vai. A gente tem uma diferençazinha que vale ser citado aqui, que é essa questão de quando ele sai do ninho. 122 dias de idade era um macho, 110 dias de idade uma fêmea. Via de regra, o macho sai antes, mas esse macho que foi o que morreu, esse filhote, ele é mais velho do que essa daqui. Isso é um macho e esse é a fêmea. Mas se vocês repararem, ele não está normal. Ele tem muito buraco aqui na asa, ele era magro, ele era mal nutrido, talvez isso tenha a ver com a experiência do casal, com o ambiente que o ninho está e por aí vai. Esse acabou morrendo e esse a gente deixou desenvolver sozinho, sem marcação, para acompanhar até o final. Mas via de regra, o macho sai antes do ninho do que a fêmea. Aqui a mesma coisa, 3 meses e meio, 4 meses, só que numa forma gráfica agora, mostrando que a época, o tempo necessário para o desenvolvimento é o mesmo. Para a arpia existe uma coisa parecida, variando entre macho e fêmea, só que daí, como é um bicho muito maior, é 4 meses e meio, 5 meses e meio, variando entre os sexos. Aqui agora em figura, que eu citei, mas visualmente é muito mais fácil, aqui o filhotinho que pouco tem força para suportar o peso da cabeça. Esse ovo ele foi descartado depois, eu acredito que é esse que eu tenho em laboratório, que eu achei a casca. Depois, com cerca de 15 dias, ele já tem força suficiente para ficar sentado. Fica sentadinho, o macho chega. Nessa época aqui ele só se arrasta. Só vai se arrastando e vai quase que rolando no ninho. Nessa época ele já consegue ir devagarinho, mas vai. Parece um pinguinzinho para sair do centro do ninho e chegar até próximo dos pais. 30 dias ele já tem força suficiente para ficar em pé, para olhar para fora do ninho, para xeretar o que está acontecendo. Várias vezes eu via ele olhando para mim e procurando para mim o que está acontecendo e mudava de posição e ficava olhando para mim. Mas aqui é onde a curiosidade mais aflora. Com cerca de 80 dias ele já tem força para sair do interior do ninho e ir para a borda do ninho. Parece pouca coisa, mas é bastante. Isso depende de força para segurar, depende de sustentação. Uma coisa bonita de ver nessa época são os treinos para voo. Toda vez que dá uma rajada de vento, o filhote abre a asa. O vento continua, ele pula, dá 3, 4 batidas e cai. Aí espera, vem a próxima rajada. Vem a próxima rajada, ele abre. Deu firmeza, ele bate de novo e continua. Até o momento que ele já tem força para ir para a copa do ninho. Com 110 dias. E olhando para a gente aqui, sempre muito curioso, é muito interessante isso. E com 3 meses e meio a 4 meses, ele dá o primeiro voo para fora do ninho. Aqui que eu falei para vocês, tem a marcação, tá só ilustrativo mesmo, onde são as primeiras árvores que os filhotes usam, são exatamente as árvores que os adultos usam antes de chegar no ninho. O adulto chega, pousa perto, vê se está tudo certo, vai para o ninho. Ele pode fazer isso de várias posições, e os filhotes sempre vão usar essas mesmas árvores. Ele nasce com quantos centímetros? Centímetros? O ovo tem 6. O filhote é uma bolinha de pelo branca, de pena branca, penugem. Esse eu até comentei com o Vandré, que a figura é estranha, mas para mim é o comportamento mais bonito de todos, que é o estímulo que os adultos fazem para os filhotes aprenderem a voar. O filhote, como eu falei aqui, com 3,5, 4 meses, ele já sai do ninho, mas são voos precários. Ele dá um pulinho, dá uma batida de asa e pousa, aí ou então ele vai caminhando e se equilibrando com a asa aberta. Nesse ponto aqui, o filhote já sabe, ele já pode, mas ele não sabe voar. Então o que os adultos fazem? Só uma coisa, eu só vi isso, o macho fazendo, teve outro autor que viu a fêmea, então pode variar e eu que não vi. O adulto chega, o filhote está numa determinada árvore, o ninho está aqui, o filhote está aqui explorando o meio já. O adulto chega piando com a presa no pé.
Ele pousa do lado do filhote e começa a mostrar a presa. O filhote vai querer comer, ele voa. E chama, e chama. O filhote vai, pula e voa. Chegou aqui, ele voa para o outro. O filhote vai, voa e chega para cá. Quando o filhote já voa o suficiente, o macho vai para o ninho e fica esperando. A hora que o filhote vai para o ninho, ele solta a presa e vai embora. Eu vi isso acontecendo 2 vezes. É muito legal, porque o filho fica desesperado. O filho olha, aqui tem um marsupialzinho no pé. E estava acontecendo justamente isso. Fica do lado, o filho está morrendo de fome, porque nessa época o filho tem alimentação no ninho todos os dias. Quando o filhote está grande, eles diminuem a frequência também, que é para o filhote começar a ter fome e fazer a fome um estímulo. Aqui os pais voltam no ninho a cada 2, 3 dias. Então o filho está com muita fome. Ele vai fazer de tudo por uma comida. Então ele desenvolve o voo nesse sistema. Aí, dimorfismo sexual, como eu falei para vocês, os machos são maiores do que as fêmeas, mas uma coisa interessante que eu observei, nos 4 casais, também é mais uma coisa que eu vou fornecer os dados, mas que eu não tenho autorização para falar, é isso que acontece. As fêmeas são maiores, mas eu vi diferença de plumagem. O macho ele sempre é mais claro do que a fêmea. A fêmea sempre vai ter a cabeça bem mais marcada, as asas bem mais escuras. Tem uma bíblia das aves de rapina que fala que essa coloração ela varia de acordo com a idade. Então, talvez o casal seja formado por fêmeas mais velhas e machos mais jovens. Talvez fêmeas mais experientes na questão de cuidar de um filhote e machos mais dispostos a caçar e prover o ninho. É uma coisa para se pensar. Aqui são os 2 casais do Teixeirinho, o macho bem mais clarinho, a fêmea bem marcada e aqui a mesma coisa. Como eu falei para vocês, não é isso, eu ia pular uma informação. Eu falei para vocês que tem papéis bem diferenciados. A fêmea e o filhote são alimentadas exclusivamente pelo macho desde o período de incubação até a hora que o filhote está grande, e depois dos 90 dias a fêmea começa a trazer comida também para o casal. Aqui, nessa cena, tem aqui está o macho, o filhotinho esperando a comida já. Não está dando para ver, mas eu acredito que a presa está por aqui. E aqui ele foi embora depois de ter copulado naquela outra foto, e a presa está aqui, ó. Ela está começando a picar e dar no bico dele já. Já sentado, já com força suficiente, mas bastante legal de ver, é os pezinhos bem branquinhos que vão ganhar cor depois. Totalmente, barrigudinho até. Como eu falei para vocês aqui agora, é só um resumão do que a gente pode afirmar e não só sugerir, que seria que o ninho é sempre no subdossel e na forquilha principal, que varia entre dupla e tripla, principalmente. Independente se é em terra firme ou se é em floresta alagada, o período de desenvolvimento é sempre muito parecido. Vai ocorrer a postura de 2 ovos e o desenvolvimento de um filhote. O longo período de dependência do filhote, a gente deu uma confirmada agora nisso também, que já tinha uma observação anterior, que vai até 1 ano e meio. E essa diferença bem marcada do que cada um dos adultos faz no ninho, que seria a fêmea que cuida da casa e o macho que traz a alimentação. Agora, mais relacionado com a dieta, a parte da dieta do estudo aqui é aquela foto ou uma sequência dela. Aqui tem um roedor grande, já vem despelado. Isso é uma coisa bastante interessante. Antes de chegar no ninho, o macho no começo e a fêmea depois dos 90 dias, eles caçam, tiram os pelos ou penas ou escamas, comem um pedaço, ou cabeça e braço, ou coxa, e depois traz o resto. Eles sempre comem antes de trazer. E já traz limpinho também. Outra parte do comportamento legal desse bicho aqui é que, diferente da maioria das aves que joga o lixo para fora, quando tem víscera, quando tem resto de osso, quando tem alguma coisa que eles não vão comer, a fêmea pega, leva embora, solta longe e volta para manter sempre a casa longe. Uma estratégia para evitar cheiro e atrair predador. Falei mais do que devia naquela parte, mas vamos lá. Quanto à dieta, os gaviões, falcões e águias, eles podem ser divididos entre generalistas e especialistas. Generalista, gavião carijó, gavião que pega o que ele conseguir, rato, lagarto, cobra e etc. Gavião belo, que principalmente pesca, mas não quer dizer que é só peixe, ele pesca peixe, pesca sapo, pesca e por aí vai. O gavião pernilongo, que apesar de comer tudo, ele é generalista na dieta, mas ele é especialista no lugar, é um bicho que
principalmente ele busca inhoco, e um urubu, que é totalmente generalista, come de tudo. Aí dos especialistas, a gente pode citar o gavião caramujeiro, que eu mostrei aquele desenho com o bico bem curvo, que tem especialização em retirar o caramujo de dentro da concha. Tem uma outra população que consegue comer caranguejo também, mas é raro. Aí o falcão peregrino, que é um bicho especializado em ave, a gente pode ter especialização em espécie ou em grupo. O falcão peregrino é um especialista em caçar ave. Aí a águia pescadora, a mesma coisa aqui, é especializada em pescar, não necessariamente um linguado, um robalo, ela pega o que aparecer, mas ela sempre pesca. Com uma daquelas adaptações que eu comentei, das unhas bem curvadas e daquelas ranhuras ou aqueles espinhos na sola para ajudar a fixar, ajudar a segurar o peixe. E a arpia, que tem essa super especialização aqui para predar mamífero de grande porte, preguiça e etc. No Brasil, o que a gente conhecia para Morphinus guianensis, para o Iraçu falso? Aquele trabalho do Bierregar, que acompanhou mais ou menos 3 meses, ele identificou 8 itens. Jupará, sapo, um ataque num grupo de jacamim. Aí depois tem os dados da Tânia, que foram no plano de ação, que ela acompanhou durante 3 meses, 2 ciclos mais ou menos. Ela identificou, ela coloca como ave de rapina, mas era uma coruja que foi predada, serpentes e pequenos mamíferos. Aí tem o Martinez, que acompanhou o ciclo por poucos dias, que viu um lagarto sendo trazido. Aí fora do Brasil, o que a gente vai ter? Tem aquele Crazy Tependino, que é da Venezuela, que ele identificou durante 6 meses 2 itens. Isso é um problema porque as presas são muito diferentes da arpia. A arpia traz uma presa grande, o Morphinus sempre vai trazer uma presa bem menor, então é muito mais difícil de identificar. Então, em 6 meses, ele identificou 2 itens, um marsupial e um anfíbio grande. E o Itaker, que é aquele capítulo de livro que ele acompanhou durante mais de 6 meses, de cima de uma plataforma, observação direta e registro, ele identificou mais de 20 espécies, que variaram entre aves, marsupiais, roedores, serpentes e por aí vai. Aquelas observações esporádicas que eu falei para vocês, a grande maioria delas é observação de primatólogo, que estava estudando um ou outro macaco e viu um ataque. Sempre são trabalhinhos, notinhas de predação, ou em macacos pequenos, ou em filhotes de macacos maiores. E aquele ataque a um leque de galo da serra, mas que não teve sucesso. Só houve o ataque e não houve predação. O comportamento que eu falei para vocês da interação. Tem gente que não gosta desse trabalho porque foram 8 meses de acompanhamento e não tem uma foto, não tem um vídeo, não tem um nada. Eu não desmereço, eu acho que é muito possível. Durante 8 meses estudando um ninho de arpia, o autor viu 16 eventos de interação entre uma fêmea do iraçu falso com o filhote de arpia. A maioria dessas interações foi a fêmea trazendo galho para o ninho. Apesar do ninho estar feito, sempre tem reposição, ou do galho seco ou do galho verde para estruturar o ninho. É legal notar, nesse caso, o que a gente pode tirar da dieta do iraçu é que mesmo ele tratando um filhote de arpia, ele tratou com itens que o iraçu come. Então ele trouxe serpente, trouxe um sagui, trouxe um esquilo e um filhote de preguiça. Esse é um dos poucos registros de preguiça sendo predado pelo iraçu. Mas eu não entendi. Ela cuidou do filhote? Cuidou do filhote. Todo? Todo não. Foi mesclado. A gente acredita que essa fêmea deve ter perdido a ninhada dela. Mas os hormônios ainda estavam ali em ebulição no corpo. Então ela viu um piado, um filhote chamando, ela falou... Mas e a mãe verdadeira? Ela Estava também. A fêmea vinha nos intervalos. Foram 16, em 8 meses foram 16 eventos. É bem pouco, mas existiu. O pessoal, é isso, tem lógica, é palpável, mas não tem registro. O pessoal acaba duvidando. Mas eu gosto desse trabalho mesmo assim. A parte da dieta, eu acabei abordando só onde eu ia ter mais dados. Também deu para fazer 2 ninhos de floresta alagada e 2 ninhos de terra firme. Os 2 de Manacapuru, um daqui de Manaus e um de Belterra. Também, em grande parte das observações, a gente conseguiu extrair alguma coisa de dieta, de comportamento alimentar.
Mas uma das coisas, uma das metodologias que mais rende para a gente é isso aqui, é coleta dentro de ninho. Quando o escalador vai tirar o filhote para marcação, etc., ou para liberar o filhote, ele faz toda a limpeza do ninho. Então vem muita vértebra, vem muito pelo, escama, pena e por aí vai. Outro método que a gente utiliza bastante, todos esses protocolos do próprio programa de conservação, é colocar essas redes embaixo e tentar interceptar. Só que da gente, do Iraçu falso, nunca vai cair uma cabeça de preguiça, um braço de preguiça, vai cair uma pena, um tufo de pelo. É complicado. E depois isso daqui é um protocolozinho também de fotografar o que foi coletado naquele dia. Estende uma folhazinha, coloca mais ou menos com a escala, e só para ter garantia a hora que chega no laboratório. Só mais uma confirmação. Aqui tem uns exemplos do que a gente consegue identificar e como a gente consegue identificar. Fotografia aqui embaixo de câmera içada, fotografia de observação direta. Aqui tem um rabo de gambá, aqui tem um marsupial pequenininho, aqui observação direta, tem uma cobra aqui, ó. Esse daqui foi um dos comportamentos que a comida veio, voltou, largou no ninho, o filhote veio, pegou do ninho e foi embora para comer longe. Isso daqui foi um evento de entrega, que o macho chegou no ninho, isso daqui eu fiquei com muita dó, porque a gente estava instalando a armadilha. A hora que o macho chegou para trazer a comida que ele viu, ele soltou a comida e foi embora. Então caiu. Aí a gente usou isso daqui como isca e devolvemos lá em cima, para o próprio bicho. Isso daqui é uma foto é um frame tirado de filmagem, um crânio, aqui tem um pouco de vértebra, aqui um rabo do lado do filhote, isso daqui é câmera trap. A câmera explodiram as pilhas e rendeu pouquíssima coisa. Mas tem duas coisas legais aqui. Uma delas é que isso daqui é um marsupial pequeno e aqui tem um emaranhado de raiz de orquídea. Possivelmente isso daqui é treino do filhote. Ele achou alguma coisa, pegou e trouxe por mim como se fosse uma presa. É ele ensaiando, ele brincando de caçar já. Brincando com a orquídea. E isso daqui também é uma foto também de a longa distância, tem um gambá aqui. Aí chega no campo, a gente faz essas amostragens, limpa, coleta, traz para o laboratório, desinfeta, congela, etc., limpa, etiqueta bonitinho e identifica ou com a ajuda de alguém ou literatura e principalmente comparando as coleções. O INPA tem uma coleção boa para isso. Nos nossos 4 ninhos foram identificadas 21 espécies, nem todas a gente chegou ao menor nível taxonômico, muitas delas estão só ao nível de grupo, e por isso que esse artigo aqui está meio parado, porque a gente está tentando acrescentar outras metodologias para melhorar a identificação. Das 21 espécies, a gente identificou 16 novas, de tudo que era conhecido, 16 são novas, e nessa proporção de 76% de mamífero, serpentes e lagartos 19% e uma ave só. Uma coisa que a gente identificou legal para esse bicho é que ele não é um especialista no tipo de presa, mas no hábito da presa. Todo mundo fala que o bicho caça de noite, no fim da noite ou no começo do dia, no começo da noite ou no final dela. Eu não acho que isso seja verdade e vou mostrar para vocês mais para frente. Mas a gente confirma de que 70% das presas têm o hábito noturno crepuscular, 20% diurna, e uma delas, uma cobra, que varia entre os dois sem muito problema. Dos bichos noturnos crepusculares, a maioria era mamífero, roedor e marsupial, a coruja e a serpente grande, e diurno os macaquinhos e as cobras. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas dos mamíferos, dentro dos marsupiais, a grande maioria deles era bicho pequeno, a médio e de hábito arborícola. O único grande é escansorial, então ele pode ter sido predado tanto na árvore quanto no chão. E uma possível semiaquática, que é a cuíca. Manacapuru tem muita água, é floresta alagada, então eu acredito que não tenha havido problema nenhum do bicho ter achado uma cuíca d'água. Dos roedores, como eu falei, a grande maioria é arborícola, com um roedor terrestre, que também precisa de refinamento na identificação, e um filhotezinho de porco-espinho. E dos macacos, sagui, zog-zog e um filhote de macaco-prego. Dos répteis, uma
cobra-papagaio, eu acho que isso aqui é cobra arco-íris, uma epícrades, aquelas cobras cipós grandes. O lagarto, a gente vê que é vértebra de lagarto, escama de lagarto, mas não tem identificação. E a ave, a gente tem um pedaço de uma coruja, que é uma dessas duas espécies, também precisa dar um jeito de identificar. É uma coruja grande, então é ou uma coruja de crista ou uma murucututu, que a gente precisa confirmar agora de alguma forma quem é quem. Aqui também não vou entrar em muito detalhe, mas o interessante disso daqui é que, apesar de ser diferente aqui, floresta de terra firme e floresta de área alagada, os grupos são iguais. Mudam as espécies, mas os grupos são iguais. Tem macaco pequeno aqui, tem macaco pequeno aqui, tem macaco médio aqui, tem macaco médio aqui, tem roedor grande e marsupial dos dois grupos nos dois ambientes. E daí tem alguns bichos que ocorrem nos dois ambientes e que foram predados nos dois ambientes. Isso é besteira perder tempo aqui. Como eu falei para vocês, ó, isso aqui é a parte da coruja que a gente achou, veio naquela limpeza, naquela coleta de ninho. Dos 16 novos itens, 4 são gêneros novos, e as espécies novas são espécies novas, mas com hábito igual, com nicho ecológico igual. Então, são espécies novas porque estão num interflúvio novo, porque estão num país diferente, etc. Mas o hábito em si, o grupo em si é o mesmo. Aqui eu coloquei que as novas inclusões, possivelmente por restrição de distribuição geográfica. Aí tem alguns bichos que precisam de confirmação, que seria aquela cuíca aquática, que a gente tem uma foto, mas não tem pelo, não tem osso, não tem nada. O roedor terrestre, o macaco, que a gente tem o macaco prego, que a gente tem poucos ossos. As serpentes, que a gente sabe que é quirônios, mas não tem espécie. E outros 2 roedores que precisam de identificação mais para melhorar os dados, mas que não vai mudar muita coisa. Como eu falei, a dieta é oportunista, ele acaba pegando praticamente de tudo que ele tem chance, desde que seja pequeno até médio, que seja preferencialmente arborícola, que seja solitária, são poucos bichos que ele pegou que são de grupo, crepuscular ou noturna, e aqui que está uma coisa chave do hábito que eu acho que é diferente do que se acredita. Eles são solitários, mas eles são gregários quando eles se refugiam. E a gente viu, deixa eu ver se eu coloquei aqui, a gente viu repetição em curto período dos mesmos bichos. O que eu subentendo disso? Que ele achou uma toca, ele foi, enfiou o pé, achou um filhote, levou para o ninho, daqui a pouco ele voltou, pegou outro filhote. De noite, quando o bicho está em atividade, caçando, o gambá está andando, caçando, ele está sozinho, mas na hora de dormir talvez tenha 2 no buraco. A mesma coisa, teve autor que achou predação de filhote de gavião. O bicho foi, pegou um, levou para o ninho, foi, pegou o outro filhote e levou para o ninho. Então ele tem essa, não vou falar inteligência, mas ele tem essa capacidade de decorar onde é um bom recurso, onde vale a pena esperar, passar tempo ou retornar. A mesma coisa para a ave. O SIC cita que esse bicho ele fica empoleirado em cima de árvore frutífera. Quando as outras aves estão lá, ele vai e aproveita para caçar. O birregar é a mesma coisa. Viu 2 juparás. Possivelmente esses bichos estavam dormindo no mesmo lugar. Foi, pegou um, voltou, devolveu no ninho, foi, pegou outro. É a mesma coisa aqui. 2 filhotes de outras 2 espécies de gavião e por aí vai. Então, resumidamente, o que eu acho que dá para bater o martelo, ou pelo menos para sugerir que seja diferente do que é conhecido até hoje. Que não existe uma especialização em presa noturna ou crepuscular, mas sim uma tendência direcionada para o local de refúgio. Outra coisa que deu para quebrar, mas que eu acabei esquecendo de colocar, é que todo mundo fala que o Morphinus é especialista em cobra. Não, ele não é especialista em cobra, 75% é mamífero. Totalmente diferente do que se acredita. Ele tem essa perspicácia de voltar na fonte e oportunisticamente ele pega o que estiver dando muita bobeira de dia. Então eu acredito que o Morphinus pode ter essa semelhança quanto ao hábito de Geranospisa. É interessante citar que Geranospisa ele tem uma adaptação óssea no pulso para poder enfiar o pé lá dentro e buscar. O Morphinus não se sabe. Talvez um estudo possa confirmar alguma coisa. E aqui eu só coloquei os bichinhos na toca. Agora vem a parte dos agradecimentos.
Tenho que agradecer muito a Tânia por ter primeiro me aceitado e me orientado, o Olivier e a Helena por me ajudarem em algumas etapas do campo, o Marcelo, que está ali, que sofreu bastante comigo no Cururu, tem algumas cicatrizes, machucados, etc., dessa época. Sofreu, tadinho, queimou com água de bateria. As comunidades lá do Cururu que me ajudaram muito, aqui o Zaqueu, o Velho, que me recebiam na casa deles. Aí o seu Joãozinho, que me ajudou no Pará, a Carlota, que me ajudou a identificação das presas e que é uma das autoras do artigo de dieta. A Cibele e o Brasa, que me ajudaram na elaboração dos mapas. E a Renata por me aguentar por quase 11 anos, né? Essa merece sempre. E aqui os apoiadores e financiadores, que foi o CNPq que me deu a bolsa, a Tende, que financiou 2 anos de pesquisa. É uma empresa que não tem ligação nenhuma ambiental, mas que acreditou no trabalho e investiu. O programa de conservação, a pós do INPA, o próprio INPA, a LBA, que me ajudou muito na logística, e vários outros aqui que em algum momento ajudaram principalmente o projeto de conservação, mas que acaba revertendo para os meus resultados também. Muito obrigado.